a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo através da internet. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Bom, nesse pequeno vídeo nós vamos estar falando, em poucas palavras, sobre a necessidade do nome, o nome pelo qual Deus se mostra, que Deus se revela. Nós sabemos que o Velho Testamento está cheio de indicações, de referência, de nomes atribuídos a Deus. E esses nomes, eles revelam ofícios de Deus, como por exemplo Elohim, que quer dizer aquele que existe por si mesmo. Jeová, aquele que tem para si uma família, Deus com uma família. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E vários nomes que nós encontramos como ofício de Deus. Mas existia aquela promessa em que Deus revelaria o seu nome, e quando o seu nome fosse revelado entre os homens, aquilo seria a manifestação do Messias. Seria o Senhor, Jeová, vindo na forma de homem, para dar testemunho da palavra e ser a palavra vivida entre os homens. E Deus coloca nomes, e Deus nomeia, e mesmo entre os seres humanos as pessoas recebem nomes, e não é à toa que nós temos nosso registro com o nosso nome lá no cartório para uma identificação. A primeira identificação de uma pessoa é ser registrado, ter um registro de nascimento como alguém que é de uma nacionalidade. Se você é brasileiro, você é registrado em um cartório brasileiro. Se você é argentino, você é registrado em um cartório argentino, e aquilo comprova a sua nacionalidade. Mas com Deus é um pouco mais profundo quando se trata de nome, porque por trás da indicação de Deus quanto ao nome, está revelado também um ofício sobre aquele nome. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, e ele foi chamado de Jesus, conforme está escrito em São Mateus, logo no comecinho ali do seu nascimento, então, aquele nome Senhor Jesus, que quer dizer Jeová Salvador, nenhum outro nome poderia substituí-lo, porque este nome, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nome salvífico de Deus. Conforme Atos capítulo 10, todo está sobre esse nome. Você vai ver que a salvação vem por esse nome, conforme as palavras de São Pedro ali. Mas nós queremos trazer um pensamento nesse vídeo, é que na promessa em que Deus se revelaria nos últimos dias, através do ministério de Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, não é? E Lucas 17, 30 e outras escrituras, encontramos na mensagem do profeta William Branham, onde ele se refere lá no Velho Testamento, quando Deus tomou parte de seu nome e emprestou parte de seu nome a Abrão. E Abrão, que foi um homem escolhido de Ur dos Caldeus para ser enviado como profeta de Deus, como um homem que representava a fé, inclusive chamado de o pai da fé, ele recebeu parte do nome de Deus e deixou de se chamar Abrão para se chamar Abraão. Foi aquele homem que saiu do meio do povo gentil para que através de sua descendência fossem benditas as nações da terra, porque através dele viria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você vai acompanhar comigo, porque vai aparecer na frente de seu vídeo o parágrafo da mensagem Abraão restaurado, a partir no parágrafo 45.
Então o profeta de Deus, ele diz ali: Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão. Disse: você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte de seu nome. Passou seu nome para Eloi, Elohim, Rin, Han, H-A-M, Elohim, e Abra, traço, H-A-M, Eloi. Em outras palavras, eu sou o Pai de todas as coisas. Vê? E eu te faço o Pai das nações. Então eu mudei e te dou parte de meu nome, Pai das nações. Porque em inglês, né, nós encontramos que Abraão é escrito com H-A-M, Abraham. Aqui o tradutor diz H-A-M. Vê? E Lohi, Rin, Abraão. Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisso? Um grande evangelista hoje chamado Graham, H-A-M no final de seu nome, Billy Graham. Pense nisso. Como Deus em sua misericórdia, como ele já sabia as coisas que ele fez. Agora, nos últimos dias, Deus tem um mensageiro às denominações, trazendo o evangelismo para a salvação comum, chamado Billy Graham. Graham são 6 letras, termina com H, A e M. Mas você sabe que nos últimos dias Deus também tem um H-A-M com 7 letras, e 7 é aquele número onde Deus é pleno. Deus em sua plenitude, ele é o 7. Nós vamos tomar também uma citação que vai aparecer aí no seu vídeo, na mensagem Jeová Jireh, a partir do parágrafo 100. Ali está mostrado claramente: a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra. Não, mas por ele a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro. Não chamado, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levariam o seu nome. Oh, que coisa! Por que temeis então isto? Um gentio levaria o seu nome. O carneiro, não o nome dela. A igreja, não ela, mas ele. Aleluia! Então, um gentio levaria o seu nome. Agora, por que existe a promessa de um novo nome do Senhor Jesus Cristo, que seria revelado quando os trovões fossem abertos, conforme o profeta diz na mensagem primeiro selo? Então, este seria um novo nome. Será que esse novo nome seria Senhor Jesus Cristo? Não teria sentido o novo nome de Jesus Cristo se chamar Jesus Cristo. Se ele tem um novo nome, esse novo nome, que seria revelado nos últimos dias, seria o nome escolhido por ele para a sua manifestação, como Jesus Cristo foi o nome escolhido para a sua encarnação. Mas nos últimos dias, quando o Senhor se desse a conhecer no ministério do Filho do Homem, que é um ministério profético revelando a Jesus Cristo,
com sinais, prodígios e palavra, então o Senhor revelaria o seu novo nome, o nome pelo qual ele se mostra, o nome pelo qual ele se revela. Nós vamos tomar, finalizando, e eu espero que Deus complete o entendimento em seu coração, a citação que está na mensagem Parado na Brecha, aqui a partir do parágrafo 139. Agora, quando Billy e eu começamos a rodar e Billy adormeceu outra vez e ele disse: eu lhe darei um sinal eterno. Deus estava prometendo dar ao profeta um sinal eterno. E eu disse: Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. E eu disse: qual é o sinal eterno, Senhor? E eu esperei uns poucos minutos e logo então eu olhei para ver Billy. Ele estava dormindo. E ele disse: eu lhe darei um sinal eterno. Outra vez. E ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça e assim na caminhonete para olhar. Diminuí a marcha. Você sabe, ó que coisa, o Espírito do Senhor. E eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei e simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. E eu disse: eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Ele disse: seu nome está escrito sobre toda ela. Oh, eu pensei, o que é isto? E eu fiquei bastante fraco, eu comecei a parar. Billy levantou e disse: o que está acontecendo com você? E eu segurei minhas mãos assim, suor pingava minhas mãos e nevava. Eu disse: Billy, algo está acontecendo. Eu sei onde uma vez eu tenho errado. Eu sei que tenho falhado com Deus. E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas, fracas. Ouvi um coro, uma voz de uma grande voz de renome cantando: impuro, impuro, os espíritos malignos o impeliu. Vocês conhecem o hino? Então veio Jesus, libertou o cativo. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados, e eu tive de parar. Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. E eu olhei para cima. E eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Agora aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. E a última montanha, antes de você entrar no outro lado do país, não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste a oeste, como a montanha estava disposta. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores, e então um grande pico, e então outro pico pequeno, e então um pico maior, e então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que significa isso. E ele disse: quantos picos existem? E eu disse: há 7 picos. Quantas letras existem em teu nome? E o profeta soletra: B-R-A-H-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, segunda e a terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então sua primeira puxada, um tanto alta, vocês sabem, um sinal na mão. Então houve um pequeno intervalo ali, e o tempo que fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. E então veio o discernimento, que foi a segunda puxada. E agora eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo com pequenos picos,
Veio de volta como não era o meu ministério ainda. E então veio o terceiro. Então, nesta mensagem, Deus mostrou ao profeta aqueles 7 picos naquela cordilheira, e cada pico era uma letra do seu nome. B-R-A-N-H-A-M. Os 3 últimos picos, representando o H-A-M, seria as 3 etapas do seu ministério, chamado também de primeira puxada, segunda puxada e terceira puxada. O que seria então essas 3 etapas, essas 3 puxadas, representando esse H-A-M? O próprio profeta respondeu para nós. Quando foi dado a Abraão um H-A-M, lá no Velho Testamento, onde ele deixou de se chamar Abraão, para se chamar Abraão, então Deus estava dando parte de seu nome. Agora, nesse último dia, o seu nome sendo mostrado aqui, no seu ministério. Aquele sobre o qual Deus se mostra, Deus se revela, nesse H-A-M, nessas 3 etapas, nessas 3 puxadas, primeira, segunda e terceira. E nós estamos vivendo gloriosamente nesses últimos dias, no período da terceira etapa. E essa terceira etapa nada mais é do que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vindo para revelar e abrir sua palavra. O Senhor Jesus Cristo se mostrando nesse ministério dos últimos dias. Eu espero que você possa, talvez nunca ter ouvido falar disso, mas você que é um pesquisador da palavra, analise, busque nas mensagens, ore, leia a Bíblia e procure ver o que Deus tem para você nesses últimos dias, o que Ele tem falado através desse ministério. Que Deus possa abençoar sua vida, seu coração, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.